Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bruno Ribeiro. Vou fazer mais um vídeo aí, terceiro vídeo. E dessa vez eu vou fazer um vídeo sobre mercado especificamente, sobre como você lê um preço, né? Então, para quem não conhece e começa a pesquisar na internet, você vai ver alguns vídeos, alguns sites que vão aparecer gráficos. E é sobre isso que eu vou fazer o vídeo. Essa leitura desse gráfico, ela tem um nome, né? Eu até escrevi aqui em cima, né? Leitura de gráfico, mas na verdade ela é conhecida como análise técnica. Porém, a análise técnica ela tem muita informação, muita informação. Se você se aprofundar mesmo em análise técnica, estudar tudo que existe sobre análise técnica, de livros, você acaba se perdendo nessa quantidade de informação. Então, se você, de 100%, desculpa, aqui, ó, de 100% de tudo que você estuda sobre análise técnica, como diz lei de Pareto, para quem não conhece, 100% do que você estudar de análise técnica, vou ser muito bondoso agora, né, e vou usar Pareto, mas eu acho que é até mais, somente 20% serve para alguma coisa. Melhor, 20% serve para alguma coisa não, 20% é o que você precisa utilizar, você não precisa de utilizar mais do que isso. Os outros 80% é lixo. Então é sobre isso que eu vou fazer esse vídeo. Eu vou focar no vídeo nesses 20%. Ok? A análise técnica, ela é uma ferramenta de auxílio e não o santo grau que você vai aprender a ler um gráfico e já vai sair operando e vai ganhar dinheiro. Então vamos lá. Um dado aqui sobre os operadores, né? Participantes do mercado. 10% das pessoas, 10% de todos os operadores, então vamos botar aí 100 operadores, 10% não utilizam gráfico. Assim, a minoria não utiliza gráfico. Ou eles utilizam técnica de fluxo, aqui no Brasil o pessoal chama de tape reading, né? Técnicas de tape reading, que eu não vou abordar aqui. Ou utilizam, que é mais raro ainda de você ver, a relação de preço e volume. Relação de preço e volume ou gráficos com fluxo. Então, essa questão de leitura de fluxo tem muito pouco tempo, que é uns 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, que começou a aparecer pessoas que já utilizavam e começaram a ensinar. Lá fora é mais comum, nos Estados Unidos é mais comum, embora a proporção continue a mesma. 90% das pessoas utilizam, só 10% utilizam fluxo e os outros 90% utilizam gráfico. Então, se você parar para olhar aqui, olha que dado interessante. Então, 90% das pessoas utilizam gráfico e utilizam então a análise técnica. Mas existe um dado, uma estatística cruel que diz o seguinte: 90% das pessoas perdem 90% do dinheiro em 90 dias. Aqui eu escrevi 90%, mas não é 90 dias. Aí eu já vi uma pesquisa falando que não é 90%, é 87%.
Quer dizer, não alterou em nada. Será que é coincidência que 90% das pessoas utilizam gráfico e 90% das pessoas, de modo geral, perdem dinheiro? Eu não estou falando que gráfico é ruim. Eu utilizo gráfico. Eu uso algumas ferramentas de fluxo, mas como eu aprendi em gráfico, eu não me adaptei muito bem a olhar só fluxo. Então eu prefiro ter poucas coisas de fluxo, então 20% do que as pessoas olham, mais o gráfico. Então ele é uma ferramenta auxiliar. Então eu estou aqui nas pessoas que leem relação de preço e fluxo. Então somente 10% dos utilizadores de gráficos são vencedores. E aí eu posso ser mal interpretado e as pessoas falam, não, mas eu conheço fulano que ganha. Gente, aqui no Brasil nós temos operadores que utilizam as duas escolas, mas como eu vou falar de gráfico aqui, eu vou falar especificamente de gráfico. Nós temos operadores aqui, traders, que hoje muitos deles uns trabalham em corretoras, outros não, que os caras são muito, muito, muito bons com gráfico. Eles são muito bons com gráfico, mas é aquilo que eu falei, eles usam somente 20% de toda essa parafernália de análise técnica que é pregada por aí. E é o suficiente para você começar a operar no mercado. Porque não é só a análise técnica que vai fazer você ser vencedor, seja qual mercado você queira operar. Não interessa se você está operando no Brasil, se você está operando na Europa, se você opera nos Estados Unidos, se você opera Forex. Isso é indiferente, porque você precisa de uma metodologia para ler a movimentação de preço. A segunda coisa, está escrito aqui, deixa eu voltar aqui. Então você precisa de ler bem um gráfico, caso você utilize o gráfico. Você precisa de controle de risco. O que é controle de risco para quem não está acostumado com essa terminologia? É simples. É você, quando perder pouco, quando ganhar mais do que perdeu. Simples assim. Porém, por mais lógico que pareça, as pessoas tendem a perder mais do que ganham. Elas, psicologicamente, nós somos projetados a ser mais corajosos quando nós estamos perdendo dinheiro. Por isso que você vê muita gente, o preço está caindo, aí o cara acha que vai subir, faz uma compra. Aí o preço cai, em vez dele sair fora, não, ele compra de novo mais um pouquinho aqui. Ele vai fazendo o preço médio, ou seja, ele não aceita perder. Mas é muito difícil os operadores fazerem o contrário. O preço está subindo, o preço cai, aí ele compra aqui. Aí o preço cai, o preço sobe, ele compra mais um pouco. Aí o preço cai, o preço sobe, ele compra mais um pouco. É raro você encontrar alguém que faz preço médio subindo. A maioria das pessoas fazem preço médio quando está perdendo, mas não faz preço médio quando está ganhando. E isso tem uma explicação psicológica. Isso foi provado cientificamente. Um psicólogo fez um estudo sobre isso, ganhou até um prêmio Nobel. Ele era um psicólogo e ganhou um prêmio Nobel de economia, provando que o ser humano ele é corajoso quando ele está perdendo dinheiro e ele é um cagão quando ele está ganhando. Então, se você perder 100 reais, 100 euros, 100 dólares, hoje e amanhã você faz uma operação, tiver com 30 dólares e a operação começar a voltar um pouquinho, provavelmente você vai encerrar a operação e vai ficar satisfeito da vida que ganhou 30 dólares.
e a sensação vai ser muito mais prazerosa, muito maior do que a que você tinha perdido R$ 100 lá. Provavelmente você vai até esquecer que perdeu 100. Isso é psicologicamente provado. Então, eu vou falar sobre a análise técnica, eu não vou falar por enquanto, sobre o gerenciamento de risco e nem sobre psicologia de trader, né? Que é o mais difícil. Eu vou falar sobre esses 20% da utilização dos gráficos, beleza? Então, o que é esse gráfico? Então, eu vou apagar tudo aqui, vai sumir toda essa informação. Qualquer coisa você volta o vídeo para poder anotar o que está escrito aqui. Ok? Então, o que é essa análise técnica? A análise técnica nada mais é do que o estudo da movimentação do preço. Então, essa análise técnica, essa leitura do gráfico é o estudo da movimentação do preço ao decorrer do tempo. Então, vamos mostrar aqui um gráfico. Então, aqui a gente tem um gráfico, certo? Então, aqui eu tenho um gráfico. Deste lado aqui, eu tenho a cotação do preço, nesse eixo. Então, eu tenho dois eixos. Um eixo onde eu tenho preço e um eixo onde eu tenho o tempo. É invertido aqui, né? Na verdade é preço e tempo, porque ele se desloca assim, né? No gráfico, mas só para a gente entender. Então, de um lado eu tenho um preço e de outro lado eu tenho tempo. O que eu quero saber é, ao longo do tempo, o preço está subindo ou está caindo. Se você pegar a partir desse ponto, do dia 19 de maio, o petróleo, ao longo do tempo, foi caindo e caiu até por volta do dia 22 de junho. Do dia 22 de junho, ele subiu até aproximadamente 4 de julho. E aí, novamente, ele teve uma queda até do dia 12 e está aí agora subindo. Ou tentando subir, né? Então, ao longo do tempo, eu vi os deslocamentos do preço. Então, é isso que se baseia a análise técnica. Fazer o estudo destes movimentos aqui. Então, muita gente vê análise técnica e vê no YouTube. Como tem muita informação, a gente vive hoje a era da informação. A informação é muito fácil de se obter. Porém, informação demais é bom, informação de menos é ruim, informação demais às vezes a gente fica sem orientação de saber o que é para olhar. Então, nada mais é o deslocamento do preço. Você quer saber o seguinte: ao longo do tempo esse preço está subindo ou está caindo. Aqui ele caiu, aqui ele subiu. Simplesmente isso. O preço só faz, basicamente, vamos falar bem, né? Basicamente, ele só faz isso. Ok? Ou ele sobe, ou ele desce. Como eu disse no vídeo anterior, eu fiz um vídeo sobre diferença de investidor e especulador. Não confundam simplicidade, algo ser simples, o preço só sobe ou só cai, com facilidade. É simples, mas não é fácil, principalmente por causa de um item muito importante que eu vou desenhar aqui.
que é você. O psicológico, ele realmente é um fator muito importante aqui dentro. Beleza? Mas vamos voltar ao assunto aqui. Então, quando é que começou essa história aí de análise técnica? Em 1884, 1885, mais ou menos, Charles Dow era um participante da Bolsa. Ele fez um estudo, né, desenvolveu uma teoria observando a oscilação do preço, e ele dizia o seguinte, que o preço se move em ondas. Uma das premissas da teoria dele era que o preço se move em ondas. Então, o que é isso? Que ondas são essas? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, vocês vão perceber, ó. Eu vou botar em vermelho, ó. A gente teve, ele chamava isso de onda. A gente teve uma onda, duas ondas. Deixa eu deixar mais grosso um pouquinho. Onda, 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 onda. Vou botar essa aqui maior, onda. E depois a gente teve aqui uma onda grande de alta. Onda, onda. Então foi isso que ele quis dizer, que o mercado se movia em ondas. E que quando o preço estava caindo, a onda que vinha ao contrário da anterior, normalmente ela vinha por volta aqui dos 50%, na metade da última onda. Vinha próximo a 50% e continuava, até que isso para de acontecer, né? Até que reverte a tendência. E aí vem o conceito de tendência. Aí vem um conceito de tendência. Então o mercado se move em ondas. Outra coisa que ele dizia, antes de eu falar um pouco de tendência, é que na teoria dele o preço desconta tudo. Então a gente vê às vezes as pessoas que operam gráfico, o preço faz uma queda muito forte, como essa aqui. A pessoa, por exemplo, ela está comprada. A pessoa comprou aqui. A pessoa está comprada aqui, de repente o preço faz uma queda dessa. E aí ela quer saber se saiu notícia, o que foi, o que aconteceu, por que caiu. Na verdade, assim, quem utiliza análise técnica não quer saber de notícia, não interessa para ele por que caiu. Se estava subindo, ele está comprado, se está caindo, ele está vendido. Então, se a pessoa está comprada aqui e o preço começa a cair, primeiro ele tem que ter um nível aqui de saída no prejuízo. E se o preço agora está caindo e reverter para baixo, aqui é para vender, para continuar caindo e ganhar com a queda daquilo que ele está operando. Ele não fica chorando, por que caiu? Não interessa. Não interessa para quem opera gráfico saber notícia. Então não interessa, você opera Petrobras, não interessa a notícia da Petrobras, porque o preço desconta tudo, vai estar tudo aqui no preço. Vai estar tudo aqui no preço. Ok? Essa era uma teoria dele, que o preço desconta tudo. Ok? Voltando aqui nos 3 tipos de tendência. Ele dizia o seguinte: existe a tendência de alta, a de baixa
eu vou escrever aqui do lado, não vai dar para escrever tudo, mas é a consolidação. Tá aí, ó. Tendência de alta, tendência de baixa e consolidação. Como é que ele identificava isso? Como eu disse, ele falava que o mercado se move em ondas. Então ele acreditava o seguinte: se eu tiver ondas descendentes, tendência de baixa. Se eu tiver ondas ascendentes, ou topos e fundos ascendentes, eu estou em tendência de alta. Ok? E se eu tiver mercado sobe, mercado desce e está querendo cair aqui de novo, ou seja, o mercado está preso aqui dentro. Quando o mercado está preso dentro de um range, ou seja, entre dois níveis de preço, eu falo que o mercado está... Eu falo não, né? A teoria diz que o mercado está em consolidação. Beleza? Então, tendências. Só existe a tendência de alta, ou seja, você tem fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Tendência de baixa. Fundo, topo, fundo, topo. Notem que você tem fundos cada vez mais altos na tendência de alta. Então aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho outro fundo, aqui eu tenho outro fundo. E na tendência de baixa, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topo. Ou seja, na tendência de alta eu tenho fundos ascendentes e na tendência de baixa eu tenho topos descendentes. Aqui eu tenho topo, aí eu tenho um fundo e aí eu tenho um topo que está no mesmo lugar. E provavelmente eu vou ter um fundo aqui, a não ser que ele reverta, ok? Mas por enquanto ele não reverteu. Então tem topo no mesmo lugar e fundo provavelmente vai ser no mesmo lugar, ok? Então o mercado só faz isso. Ou ele está subindo, ou ele está caindo, ou ele está subindo, de certa forma ele sobe, cai até um nível de preço. Quando ele chega aqui ele sobe, depois ele desce e vai até ele sair daqui de dentro. Beleza? Então vamos apagar aqui. Então tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Quando você tem o preço trabalhando dentro de um nível de preço, se chama consolidação. Vou bem devagar porque tem gente que já sabe, tem gente que não sabe. Está aí. Beleza? Então vamos agora para o terceiro tópico que eu coloquei aqui, que são os candles. O que são os candles? São essas barras que você está olhando. Isso foi criado no Japão. Essa leitura, esse tipo de leitura foi criado no Japão no século XVIII por um trader. Por falar nisso, quem não sabe, conceito aí, ó, trader é quem opera no mercado, especula no mercado. Então se você é um especulador no mercado, você é um trader. Então vocês que estão me assistindo é porque estão querendo ou já são traders. Beleza? Então voltando, no Japão, um operador, um trader, um fazendeiro na verdade, que plantava arroz, ele criou
um sistema para que ele pudesse ver a cotação de preço. Então ele anotava os preços do dia, e depois do preço ele tirava 4 informações. Vou ver se eu vou fazer um desenho aqui. 4 níveis, vamos dizer assim. Nível 1, vou fazer aqui a nível 2, só para vocês entenderem e depois eu explico melhor. Nível 3, nível 4. Então sempre um candle, uma barrinha dessa aqui, sempre vai ter 4 informações. Beleza? Sempre ele vai ter 4 informações. Essas informações são: deixa eu escrever que é melhor. Peguei a ferramenta errada aqui. Preço de abertura, o preço de fechamento, a mínima e a máxima. Quando você tem a abertura acima do fechamento, você tem um dia negativo. Quando você tem, vou até fazer assim, né? Abertura e fechamento, você tem um dia negativo. Quando você tem a abertura e fechamento maior que a abertura, você tem um dia de alta. Então digamos que nesse dia foi um dia de alta. Digamos que o preço abriu a R$10, a $10 aqui, ó. O preço abriu a $10, chegou a $8, a mínima dele foi 8. Ele fechou a 12 e a máxima dele foi 13. Então qual é o desenho desse candle? Então se ele abriu a 10 e fechou a 12, ou seja, o preço nesse dia foi positivo, fechou positivo. Então a gente vem aqui e liga esses pontos. Então tá aí desenhado, chamado candle. Ok? Então foi isso que o japonês fez. Ele começou a anotar a abertura, máxima, mínima e fechamento do dia. Então ele media o preço do dia. Então o mercado abriu, quando o mercado de arroz abria, ele anotava qual foi o primeiro negócio que saiu. Saiu a R$10, então abriu a R$10. O preço mais alto que pagaram o arroz foi R$13, $13. Não interessa a unidade. O mínimo, o mais barato, foi vendido a 8 e fechou a quanto? Fechou a 2. Então ele foi um dia de alta. E dentro dessas 4 informações aparecem figuras. Que nos dão alguns sinais. Ok? Se você for se aprofundar em leitura de candle, existe uma quantidade enorme de padrões de candle. Mas lembra que eu falei para vocês dos 20%? Já foi feito um estudo de 20 anos, com um histórico de 20 anos nas ações nos Estados Unidos, de quantos sinais de candle que aparecia funcionavam.
e não é nada muito gritante para você falar assim, nossa, eu vou aprender isso porque isso aí que vai fazer eu ganhar dinheiro. Então assim, o candle, ele dá alguns sinais sim, mas você tem que ler um contexto. Sempre tenha isso em mente. O mercado você lê um contexto e não uma coisa só. Então tem gente que eu leio só candle. Provavelmente não vai ser bem difícil conseguir ganhar dinheiro com isso. Eu leio indicador, que eu vou falar daqui a pouco o que é. Também você vai ter dificuldade em ganhar dinheiro. Beleza? Então eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês o gráfico. Vocês vão ver que tem vários tipos de candle. Deixa eu dar um zoom nele aqui. Então tá aí, como eu disse, ó, o gráfico. Tirar o zoom. E aqui estão as 4 informações. Abriu, fechou, máxima e mínima. Então qualquer candle que você pegar, mínima, máxima, e aqui a abertura e o fechamento foi bem próximo. Então você consegue tirar algum tipo de informação? Sim, então, por exemplo, esse candle aqui, ó, o nome dessas é gráfico de candlestick ou gráfico de velas, ok? Então quando você tem um candle assim, ó, né? Mínima, máxima e a abertura e o fechamento foi no mesmo lugar, você tem aqui um quê? Uma dúvida. Caramba, gente, tem hora que eu me perco aqui, vamos lá. Isso aqui é dúvida. Né? Então é dúvida, é para fazer uma operação aqui. Não, não. Mas ele chama atenção. Ele chama atenção que depois dessa alta aqui ficaram na dúvida. Então você tem que ler outras coisas para realmente querer falar, vou fazer uma venda aqui então. Realmente o mercado aí chegou a dar uma queda. Não foi expressiva, mas chegou a dar uma queda depois dessa dúvida. Mas aqui, ó, já fechou com dúvida também. Será que vai acontecer alguma coisa? Tem pontos específicos. Normalmente você só dá crédito a um sinal desse se o mercado caiu muito ou subiu muito. Então assim, não é isso que vai fazer vocês ganharem dinheiro. Agora, tem que saber que existe e tem que fazer uma leitura dos gráficos e ver que eles também não dá para descartar tudo. Então você não precisa saber todos os padrões de candle. Existe livro para você aprender isso aqui. Quer dizer, eu não demorei nem 5 minutos para falar com vocês, que é abertura máxima, mínimo e fechamento. Então simplesmente é um troço assim, ó, acabou. Ó, isso aqui é candle. Abertura máxima, desculpa, abertura, fechamento, máxima e mínima. Só isso. No caso aqui eu colori dessa cor. Nas plataformas de operação você coloca a cor que você quiser. Então aqui está verde quando é alta, como eu disse, alta é abertura, fechamento, o preço fecha acima do preço que abriu, e queda, o preço fecha abaixo de onde abriu. Então você olhando aqui, esse gráfico é um gráfico de petróleo. Você vê que aqui foi um dia de forte queda. Esse dia aqui, ó. Um dia de forte queda, e a queda continuou até que nesse dia aqui, ó, o preço abriu aqui, caiu e subiu. Veja que o preço foi subindo aqui, ó. Então isso te chama atenção, o preço ir subindo, tem que ter gente comprando. O preço subiu e vai fechar aqui. E aí
nos outros dias o preço ainda chegou a subir, e aí aqui aconteceu o inverso. Aqui nesse ponto encontrou vendedor e aí o preço voltou a cair. Até que novamente, ó, entrou o comprador, chegou a subir aqui, voltou e pum, subiu. Beleza? Agora, ele é um tipo de leitura que você faz, é uma leitura simples, abertura máxima, mínima e fechamento. Ok? Deixa eu tomar uma água. Agora vamos lá. Vamos apagar. Bom, próximo assunto, que está dentro daqueles 20%. Então eu já falei de tendência, tá? Subiu, pá, tendência de alta, e aí tendência de baixa. E aí reverteu, tá tentando subir aí. Ainda tá indefinido o que ele vai fazer. Se ele vai subir ou se daqui ele vai cair. Isso é tendência de alta aqui. Uma tendência de alta de curto prazo, tendência de baixa de curto prazo. Falei sobre os candles, abertura máxima, mínima e fechamento. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo, pegar de novo a explicação. Vamos falar de suporte e resistência. O que são suportes e resistência? Tirar um pouco do zoom e aí vocês vão ver o seguinte. O mercado aqui, ó, veio caindo. Eu vou puxar uma linha só de queda, tá? Ó, o mercado caiu. De repente, nesse ponto ele subiu e depois ele voltou a cair e foi parar lá embaixo. Aqui atrás a gente tinha um ponto importante. Veja que o preço aqui ele subiu, tentou cair, não conseguiu, subiu, tentou cair de novo aqui nessa região, não conseguiu e fez essa estilinhada aqui para cima. Toda vez que você tem o mercado marcando um nível, o que é marcar um nível? Tem pelo menos 2 toques. O mercado tem pelo menos 2 toques. Então aqui, ó, tem um toque aqui, depois ele tem aqui e aqui. Por que esse cara foi tocado 2 vezes? Isso é muito importante. Aqui é um exemplo perfeito. Quando você tem o toque lá que você marcou de 2 pontos, se o preço está abaixo, o preço está aqui abaixo e ele sobe, essa linha é uma... Desculpa, deixa eu pegar aqui, tá hora que eu me perco aqui. Esse preço é uma resistência. Esse nível de preço se chama resistência. Então o preço está aqui embaixo, o preço está caindo aqui, de repente ele vai lá em cima. Ele encostou aqui, você já tem esse nível marcado, que foi o caso aqui, ó, o preço subiu e ele sentiu essa resistência. Porque aqui atrás, ó, ele já estava aqui, ó. Essa parte de cima não existia quando ele subiu aqui, ok? Ele bateu, sentiu e depois ele rompeu, mas ele, na hora que ele bateu, ele sentiu um pouco. Então, quando ele vem de baixo para cima e encosta num nível desse, tem o nome de resistência. Uma vez que isso passa, deixa eu pegar aqui, passou para cima e veio testar,
e não consegue passar e volta, consegue subir, né? Quando ele vem testar, ele recebe o nome de suporte. Ele recebe o nome de suporte. Suporte. Deixa eu tirar e voltar a cor aqui. Então você desenha um nível de preço. Então então o conceito é suporte e resistência. Uma linha, quando ela é testada de baixo para cima, um ponto onde tem vários toques, é testado de baixo para cima, ela chama resistência. A partir do momento que rompe essa resistência, ela se torna automaticamente um suporte. Então se o preço voltar, ela pode sentir esse suporte. E o contrário também é verdadeiro. O preço vem descendo, encostou no suporte e de repente sobe e passa por ele, agora esse nível de preço passa a ser uma resistência. Então vamos mostrar agora aqui no gráfico. Apaga e vamos aqui. Então aqui eu tenho um nível de suporte. Eu vou mostrar. Ó, aqui eu tenho um nível de resistência. O preço aqui tocou uma vez, duas vezes, três vezes. Aqui ele rompeu. Ele não voltou para testar, ele subiu direto. Quando ele rompeu aqui, e aí ele veio aqui e rompeu. Então aqui ele essa linha aqui embaixo recebeu o nome de resistência. Eu vou colocar só um R, tá? Enquanto o preço estava abaixo dessa linha aqui, era resistência, não existia essa parte de cima aqui, tá? O preço subiu, quando ele desceu, aqui foi suporte. Olha o que aconteceu, o preço não quis saber de suporte, ele desceu direto. Tum. Beleza? Ele passou direto, porém aqui embaixo também tinha esse ponto aqui, ó. Aqui também tinha suporte. Ele sentiu esse suporte, subiu e testou a resistência novamente. Então aqui, quando ele desceu, ele passou direto no suporte e foi bater nessa linha. Como ele bateu de cima para baixo, ela serviu como um suporte. Então quando bate de baixo para cima é uma resistência, quando bate de cima para baixo é um suporte. Ela veio testar, não conseguiu continuar subir e desceu. Então esses aqui são pontos importantes de você tentar fazer a sua operação. O mercado caiu, sente um suporte, sobe, começa a, em vez de subir, a andar de lado, volta novamente para baixo. Você aqui é um ponto de fazer uma operação. Um stop aqui acima do suporte, o suporte e o alvo nos próximos suportes, ok? E aí o preço veio. Entenderam? Se eu esticar esse cara aqui, ó, vocês vão ver que o preço bateu, rompeu, testou. Aqui tinha outro suporte. O mercado é cheio disso. Então o mercado lá, ele bateu, subiu, rompeu. Testou, rompeu. Aí sentiu, rompeu. Ok? Para subir, até a hora que ele teve que bater aqui, ó, aqui ele foi direto. Aí sentiu como suporte e subiu. Então é muito importante vocês treinarem suporte e resistência. Ok? E suporte e resistência, que eu faço isso, é só fazer isso. Suporte e resistência é quando você tem, então, só para a gente fechar, você tem vários toques dos candles. Então aqui tem, ó, aqui tem. Não precisa ter precisão cirúrgica para desenhar suporte e resistência não, tá gente? Ó,
que tem. E dentro desse suporte de resistência o pessoal opera, quando você vai estudar análise técnica, várias figuras e tal. Porque você tem as linhas horizontais, nada mais é a linha horizontal, e você o que procura? Toque. Quanto mais toque tem, seja de cima para baixo, vou botar de vermelho aqui, seja de baixo para cima, o que faz com que ela se torne um suporte, ou de baixo para cima, que faz com que ela se torne uma resistência. Desculpa. Ainda tô apanhando aqui para mexer com essa ferramenta, mas aqui de cima para baixo suporte, de baixo para cima resistência, beleza? E esse conceito dessas linhas de preço, níveis de preço onde respeita, ele também podem ser com linhas na diagonal, seja subindo ou seja caindo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso funciona. Então, por exemplo, a gente tem aqui preço caindo, a gente pode traçar uma linha aqui, ó. E o preço, aqui ela está em ângulos diferentes, ficou trabalhando aqui dentro das linhas, ó, pum, 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 bateu, até que rompeu. Quando rompeu, aí ganhou um viés aqui mais altista. Da mesma forma, subindo aqui, ó, você liga os pontos. Tem que ter pelo menos, tem que ter pelo menos 2 pontos, tá, gente? Para você ligar. Tem gente que traça o famoso canal, né? Que você traça o fundo, traça os fundos e traça os topos, né? Traça o topo para saber mais ou menos onde pode ir. Mesma coisa que seria traçar aqui. Normalmente é paralelo, né? E você vê que obedeceu bastante aí o canal até que rompeu aqui. Isso é chamado canal de baixa. Vou escrever em branco aqui, ó. Isso é um canal de baixa. O que é de baixa? Porque está caindo. Porque o preço está caindo, por isso que é canal de baixa. E aqui é o canal de alta. Preço subindo, canal de alta. É o mesmo conceito do suporte e resistência, só que a linha, em vez de estar reta, na horizontal, desculpa, ela está em ângulo, ou caindo ou subindo. Então, atualmente o petróleo está aqui, ó. O petróleo está aqui. Subiu, caiu, subiu. Qual que é a grande questão aqui? Tem resistência aqui, ó. Topo, fundo, topo já não foi mais alto que esse aqui. Então o mercado está trabalhando aqui dentro. Ele pode vir aqui, depois subir, ele pode vir romper. Você nunca sabe o que o mercado vai fazer. Esses pontos, os pontos de suporte e resistência, são pontos importantes, pontos bons para que você faça a sua operação. Entendeu? O preço veio caindo para no suporte. Então aqui é uma região de compra. Antes dessa alta acontecer, deixa eu apagar aqui um pouco. Antes dessa alta aqui acontecer, você não sabia que isso aqui ia parar aqui. Ele poderia ter vazado direto, como ainda pode. Mas você, aqui é um local bom de fazer um trade, fazer uma compra com estoque aqui embaixo. Ok? Então se você pegar a distância aqui, ó, já deu aqui de tamanho aqui 2 vezes mais ou menos, quer dizer, um bom risco retorno. Se você perder, você perder
Exemplo, arriscasse 100 reais, que você ia perder 100 se voltasse, mas você ganhou 200. Ok? Então, ponto de suporte resistência, desculpa, é sempre bom operar. E aí é treino. É treino. Não é difícil, é sempre olhar locais onde, quando você traça uma linha, tem vários toques. Então aqui, ó, toque, 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 aí tocou de baixo para cima, tá meio longe, mas dá pra entender. Aí o pessoal, dentro disso, opera um monte de coisa. Aí isso aqui é um ombro, isso aqui é uma cabeça e um ombro. Não tem necessidade de você identificar essas coisas quando você opera suporte e resistência. Beleza? Isso aqui é algo que você pode utilizar. Você pode utilizar? Sim, pode, mas não é algo que vai fazer tanta diferença para você. Mas suporte e resistência, para quem olha gráfico, é indispensável. Beleza? Bom, então já falamos aí de gráfico, a teoria de Kendo, já falamos de tendência de alta. Você já sabe identificar o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa. Daqui a pouco eu vou passar para vocês um site onde vocês vão poder logar na conta de vocês. Vocês fazem lá um cadastro, pode ser até pelo Facebook, se vocês tiverem Facebook, e aí vocês vão ter acesso ao gráfico. Aí dá para vocês treinarem, dá para vocês até fazerem a operação, apertar comprar, vender. É conta demonstrativa, ou seja, vai ter uma quantidade, acho que é 100 mil dólares lá, e vocês podem treinar isso, suporte e resistência. Eu compraria aqui, eu faria uma venda. Outra coisa, embora não é a matéria da aula aqui, mas para quem não sabe, né? Normalmente, o que a gente aprende é que você quer comprar barato para vender caro. No mercado, a gente ganha dinheiro se você fizer uma compra aqui e sair aqui, você ganha dinheiro com a oscilação. Então, digamos que você comprou a 10 reais e ele chegou a 50 reais. Você fez uma compra de algo a 10 reais e esse algo chegou a 50 reais. Então você ganhou 50 menos 10 reais que você pagou. Você ganhou então 40. Vamos falar 40 dinheiros, tá? Você ganhou ali 40 dinheiros. Interessa a moeda. Você ganhou ali 40 dinheiros. Pouca gente sabe. Às vezes as pessoas falam assim, você opera na bolsa, mas com a notícia ruim que saiu lá, deve ter caído tudo. Quando o mercado cai, para quem opera, é tão bom quanto ele sobe. E eu te digo mais. Normalmente, cai mais rápido e mais forte do que sobe. A gente costuma dizer no mercado que sobe de escada e desce de elevador. Então, vender vai ser sempre mais rápido o resultado da venda do que o resultado da compra. Via de regra, vai muito mais rápido. Então, para quem não sabe, se você acha que algo vai desvalorizar, então digamos que é esse bem aqui que você comprou, que você viu aqui que os candles ficaram aqui andando de lado e aí perdeu um nível de suporte, você veio aqui e vendeu. Você fez a sua venda aqui, botou um stop aqui. Ou seja, a 55. Se o preço chegar a 55, você vai aceitar um prejuízo aí de 5 reais. De 5 dinheiros. Vamos usar os 5 dinheiros aqui. Aí você fez a venda e o mercado veio parar aqui embaixo. O 10 está aqui, né? Vamos botar aqui que foi a 2. O mercado veio aqui a 2. Então você vendeu algo. Vou botar de vermelho.
você vendeu para alguém a 50 e recomprou a 2. Então você teve um lucro, aí eu vou botar o lucro de verde, de 48 dinheiros. Então, para quem não conhece, não sabe disso, tanto faz se o mercado está subindo ou está caindo. Para quem opera, o ruim é quando ele fica fazendo isso, ó. Porque ele não vai para lugar nenhum. Fora isso, se ele estiver subindo ou caindo, desde que você esteja do lado certo, você vai estar ganhando. Beleza? Então aí, às vezes as pessoas me perguntam, porque ficou ruim lá, que caiu, que o Temer, não sei o que. O Temer lá, na hora que caiu, quem estava vendido ganhou dinheiro, quem não estava perdeu. É assim que funciona o mercado. Então você pode operar tanto na compra, você ganha se você acha que algo vai valorizar, e se você acha que vai desvalorizar, você também ganha. Beleza? Então vamos apagar aqui e vamos falar o seguinte. Eu já expliquei o candle e eu vou explicar agora tempo gráfico. O que acontece? Eu falei para vocês que o candle é a abertura máxima. Então eu vou puxar aqui, né? Essa criança aqui tem abertura. Vamos fazer um candle de alta aqui. Então esse cara aqui é um candle de alta. Vamos desenhar aqui. Abriu, fechou, máximo e mínimo. O que acontece? Existem tempos gráficos. O pessoal normalmente opera tempos gráficos. O japonês lá que eu falei com vocês, o que ele fazia? Ele anotava esses 4 dados de um dia inteiro de negociação. Então, por exemplo, um exemplo da Bolsa do Brasil. Abre 9 da manhã, a Bolsa de Ações, ela abre 10 da manhã e fecha às 6 da tarde. Então, você só quer saber o seguinte, de 10 da manhã, qual foi o primeiro preço? Foi o preço de abertura. E durante o período você quer saber a máxima e a mínima, e no final você quer saber o fechamento. Aí ele vai fazer um candle do diário, que a gente diz, não, mas eu quero que cada barrinha dessa seja feita a cada 5 minutos. Tem como fazer? Tem como fazer. Não, mas eu quero a cada 15 minutos. Tem como fazer? Tem como fazer. Normalmente as plataformas utilizam 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 60, 1 hora, diário, semanal e mensal. Esse aqui já é mais difícil das pessoas utilizarem, mas até o semanal aqui o pessoal vai. Então normalmente é isso que o pessoal utiliza. Eu não vou entrar aqui em outros tipos de gráficos, nem outros tipos de tempo, né, para se desenhar um candle, mas na análise técnica clássica o pessoal utiliza isso aí, 1 minuto, 5, 15, 60, 1 hora, diária e semanal. Aí, quando é que eu uso esse tipo de gráfico? Depende. E aí vai muito do operador. Se você é uma pessoa que trabalha, você não tem acesso ao computador, não tem como você operar um gráfico de 1 minuto, que a cada 1 minuto o candle forma um candle. Então você pode operar num gráfico diário. Então esse aqui é o o petróleo diário, ou seja, o petróleo ele fecha uma determinada hora, você vai chegar em casa, vai dar uma olhada, e durante
e se você achar que hoje é um ponto de entrada na compra, amanhã você vai ter que achar uma hora para você entrar. Hoje as corretoras, tanto no Brasil, Estados Unidos, Europa, de Forex ou não, você consegue às vezes mandar uma ordem até pelo celular. Então você olhou na sua casa, se o preço chegar ele está hoje aqui 46, 44, se o preço passar esse nível de suporte aqui de 47, eu quero comprar. Então às vezes até pelo celular o preço passou, você manda a sua ordem, coloca o seu stop e você já está colocado no mercado. Você está operando um gráfico diário que você chegou em casa e deu uma olhada. Então você pode fazer isso com o diário, você pode ficar no semanal. Então qual a diferença? No semanal, um candle desse aqui, uma barrinha dessa aqui, demora uma semana para ficar pronto. Então começa na segunda, só vai terminar na sexta. No diário, um dia daquele mercado. Então você tem que prestar atenção no seguinte: se você vai operar bolsa de valores, ou índices, ou commodities como petróleo, boi, milho, a bolsa abre de uma certa hora, de 9 horas, por exemplo, o boi abre 9 horas da manhã, fecha 3 horas da tarde. Então 3 horas da tarde o gráfico já vai estar fechado, ok? Então quando você chegar em casa à noite, você dá uma olhada, e no outro dia você envia a ordem, beleza? No Forex demora 24 horas para fechar, beleza? Então no Brasil normalmente 7 horas da noite. Desculpa, 6 horas da noite. Quando no horário de verão, 6 horas da noite. Todo dia 6 horas da noite fecha um candle e já abre automaticamente o outro, ok? Então você também consegue fazer a operação no gráfico diário. E aí, de acordo com que você vai diminuindo o gráfico, você necessariamente precisa de ter acesso ao computador. Se você trabalha e você tem um computador do seu lado, você consegue olhar mais vezes, você até pode fazer uma operação num gráfico de 1 hora. O Forex o pessoal utiliza também gráfico de 4 horas, que era isso que eu estava mostrando para você. Olha um gráfico a cada 4 horas. Também pode ser interessante para você fazer operações de um dia para o outro, você olhar um gráfico de 4 horas. E o pessoal que não trabalha e consegue ficar mais tempo no computador, normalmente usa o de 15 minutos para baixo, chegando até operar aqui gráfico de 1 minuto. Cada 1 minuto aparece um candle, esse aqui é o gráfico. Normalmente se usa para fazer um tipo de operação mais rápida. Eu vou dar a nomenclatura dessas operações. Deixa eu tirar aqui. Via de regra é o seguinte: existem as operações de scalper, day trade, já vou explicar o que é day trade, swing, eu acho que é assim mesmo, swing, tem um N aqui, peraí, opa, swing, um N, swing e o position. O position, ou trading folly, né? O pessoal também gosta de chamar de estratégia de trend following. Trend following é seguidor de tendência, tá? Following, eu acho que é assim mesmo. Como aqui não é curso de inglês, se não for, depois vocês me corrijam aí embaixo. Então vamos lá, vamos explicar o que é cada um desse aqui. O scalper. O scalper normalmente, via de regra, ele pega menos pontos, ou seja, ele pega uma oscilação pequena
Então, exemplo, o preço está R$10, quando o preço chega a 10,03 centavos, ele sai fora. Então, para ele ganhar dinheiro com 3 centavos de oscilação, o que ele faz? Ele aumenta a quantidade de dinheiro que ele entra no mercado. Então, ele aumenta o lote. Então, ao invés dele operar vou dar um exemplo chulo aqui, ao invés dele vou entrar com mil dinheiros, que seria o normal, eu vou entrar com 100 mil. Então, com 3 centavos, eu vou ganhar lá R$300. Essa é a analogia. Então, o scalper, ele pega pouco movimento de preço, mas com um lote maior. Beleza? E normalmente, é claro, como ele pega movimentos pequenos, é dentro do dia, né? Ele também é uma operação de day trade. Bom, o day trade é aquele que faz a operação de compra e venda no mesmo dia, mas não chega a ser um scalp. Ele pega operações mais longas dentro do dia, ok? Ele não pega um pedaço pequeno. Ele nem sempre alavanca muito, nem sempre. Alavancagem é o termo que a gente utiliza quando você vai operar com dinheiro maior, né? E às vezes o dinheiro não é nem seu, que é o que acontece no Forex, no futuro, depois mais tarde eu explico isso. Mas day trade é aquele tipo de operação que você vai comprar hoje e sair hoje. Então a operação ela vai ser, você vai entrar no mercado hoje mesmo você sai. Então você fez um day trade, ou seja, um trade do dia. Só operou hoje, beleza? Um swing trade. Bom, o swing trade é de 1 a 3 dias. Estourando aí, 1 a 3 dias. Você entrou hoje, o mercado andou, e aí 3 a 4 dias, aí estourando 5 dias, você está fazendo um swing trade. Beleza? Position. O position, 5 dias em diante, ou seja, mais de uma semana você já está fazendo position. E pessoas que ficam posicionadas há muito tempo numa tendência, seria o trade folha. Aqui uma semana, 2, até mesmo um mês. Aqui é pessoas que ficam posicionadas muito tempo, anos às vezes. Ok? Então aqui, para quem trabalha, a pessoa tem que se achar aqui. Se você trabalha o dia inteiro, você não vai tentar fazer isso aqui você pode até tentar fazer isso aqui na hora do almoço, se você tem acesso ao computador. Ok? Mas eu não consigo. Aumente. E outra coisa que acontece muito é as pessoas já começarem no mercado aqui ou aqui. Aqui é o local mais difícil para você começar. E a maioria das corretoras, elas facilitam mais para que você faça isso aqui, porque gera muito dinheiro para elas, né? Gera muito dinheiro. Embora elas tenham, a maioria tenham salas e tal que pode te ajudar, é uma maneira interessante de começar, mas o que acontece por causa do que eu falei com vocês aquela hora, né? Desse camaradinho aqui, ó, que é você que está aí me assistindo, gera problema porque o bichinho é ganancioso. E aí o problema é a ganância, não é nem a questão de fazer scalp ou day trade, é a ganância. A pessoa vai ver que ela consegue operar com dinheiro maior do que ela tem e normalmente aqui perde o dinheiro todo. Beleza? Então, sempre tentem começar por aqui, seja na bolsa, seja no Forex, tente operar menor com gráficos maiores. Isso vai aumentar muito a chance de vocês começarem a fechar positivo. Ok? Então, um gráfico de H1 para cima. Você pode até olhar um gráfico de 15 minutos, mas é porque você viu o sinal num gráfico maior e entrou pelo gráfico menor para achar um stop mais baratinho. Mas sempre tendam a operar. Trend following é uma estratégia, né? Não é muito utilizada aí, tem gente que gosta, mas swing position eu acho algo interessante para
para se fazer, ok? Deixa eu tomar mais um pouco de água aqui. Essas teorias que eu estou passando para vocês, normalmente tem gente que cobra isso, análise técnica, cobrar. Eu acho um absurdo a pessoa cobrar para te ensinar análise técnica. Eu acho até correto uma pessoa ensinar. Eu conheço e eu já fiz curso com pessoas, mas a pessoa não está te ensinando a análise técnica, ele está ensinando a leitura que ele faz do mercado. Então toma muito cuidado quando alguém quer te ensinar análise técnica, te cobrar para ensinar análise técnica. Na análise técnica, você caçar um livro, um vídeo na internet, você vai aprender. Ok? Análise técnica é isso aí que eu estou passando para você. E eu estou passando também alguns conceitos. Agora, a análise técnica é basicamente Kendo, para você iniciar, é claro, tem mais coisa, mas é Kendo, suporte e resistência. E o assunto que eu vou passar para vocês aí, Fibonacci, o tempo gráfico. Vocês não precisam de algo muito grandioso para começar a operar, beleza? Para começar a ler no mercado. O que eu gosto da análise de gráficos é que vocês estão aqui. Ó, esse gráfico é um gráfico, deixa eu abrir aqui. Esse gráfico aqui é um gráfico de petróleo. Então você já sabe Kendo, já sabe suporte e resistência, você já começa a conseguir fazer uma leitura disso. Ah, não, mas eu quero operar índice, eu quero operar milho. Aí, o gráfico do milho é a mesma coisa. Aí eu quero operar ouro, é a mesma coisa. Eu quero operar açúcar, inclusive eu estou comprado no açúcar, é a mesma coisa. Eu quero operar dólar, mesma coisa. Então, o conceito que você utiliza em um, você utiliza em qualquer coisa. Você utiliza em qualquer coisa. No mercado brasileiro tem coisas muito legais de se operar, além dos índices. Você pode, na sua casa, através de coisas simples, como análise técnica, vir aqui traçar um suporte e resistência. O preço, ó, passar aqui eu vendo, vendeu, caiu, pá, ganhei. Você pode operar boi, por exemplo. Já parou para pensar nisso? Você na sua casa, você negocia boi, que é algo que você nem tem. Você vai negociar boi com frigorífero. Com um dinheiro muito pequeno, você consegue operar quase 3 toneladas de carne de boi, comprar e vender, para vender para um frigorífero, vender para seja lá quem for. Então é muito legal. Então assim, as pessoas, a maioria não conhecem do mercado, né? E então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Ok? Eu quero falar mais o conceito em relação também ao tempo. Eu vou voltar aqui, deixa eu colocar o petróleo aqui de novo. Em relação aos tempos gráficos, normalmente vocês têm que ter em mente o seguinte: o mercado, como Charles Dow disse, maluco aqui, que o mercado se movia em ondas, ok? Digamos que essa onda aqui é uma onda do gráfico diário. Toda hora eu erro isso. Uma onda do gráfico diário. Se você estiver olhando essa alta aqui num gráfico, essa alta aqui, você apertar o botão aqui na lateral e mudar para H1, você vai ver o preço aqui dentro fazendo isso. E se você olhar H1, se você olhar o M15, você vai ver o preço fazendo isso. Aqui não dá para desenhar de mouse, mas dentro desse gráfico, ou seja, dentro aqui você vai ver o H1 assim. Aí se eu quero olhar o M5, você vai ver o M5 aqui, ó. O mercado, ele é fractal.
fractal. Ou seja, eles se movem em ondas e essas ondas, dentro delas, tem pequenas ondas. Ok? Então, às vezes, para você buscar uma entrada melhor, o preço está subindo aqui no gráfico diário, você quer achar uma entrada melhor, em vez de você entrar pelo diário, você muda o tempo gráfico e aí você entra, por exemplo, aqui, entra comprando aqui e bota um stop aqui, em vez de comprar aqui e botar um stop aqui embaixo. Entendeu? Por isso que as pessoas, às vezes, elas olham o tempos gráficos diferentes. Agora, isso também faz uma confusão danada, porque o pessoal começa a fazer um rolo do samba do crioulo doido com gráfico. Via de regra, vou digitar aqui. Você usa, eu vou botar M de minuto, tá? Que normalmente o pessoal no Forex já está mais acostumado, mas vamos lá. Você usa diário, você pode utilizar com H4, desculpa, diário com H1. Diário com H1. H1, que é 1 hora, desculpa. H1 com 15 minutos, com o 15 minutos. 15 M15 com 1 minuto. E eu esqueci de colocar aqui. Deixa eu chegar isso aqui para baixo. Que é desculpa aqui, gente, que escrevi errado aqui. É H1 com M5. Você pode usar semanal com diário, né? Semanal e a entrada você faz com gráfico diário. Ah, isso é uma regra? Não, não é uma regra, é só uma... Quando você estuda... Quando a gente estuda os movimentos, que eu mostrei para vocês, você vê que tem mais ou menos essa relação. Então é uma relação só para ajudar vocês. Então digamos que esse aqui é o H1, digamos que o amarelo é o gráfico de 1 hora, esse aqui é o gráfico de 1 hora, e esse vermelhinho aqui é o gráfico de 5 minutos. Então você olha o 1 hora e procura uma entrada pelo H1, pelo 5 minutos, desculpa. Esse é o conceito de fractal, que o mercado move em ondas e tem várias ondas aqui dentro. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma coisa aqui dentro do gráfico. Vamos pegar uma queda. Aqui, acho que vai estar muito longe. Eu vou marcar aqui uma queda. A gente está aqui no gráfico diário, então vamos olhar no H1. Então tá aí, eu marquei essa queda no gráfico diário. Vamos olhar essa queda no gráfico H1.
Veja que tem várias ondas. Ó. Várias ondas. E quando a gente volta lá pro diário, quando você volta pro diário, a única coisa que você vê é uma linha reta caindo. Você só vê uma linha reta caindo. Beleza? Então é isso, o vídeo ficou grande, mas eu acho que eu consegui passar alguns conceitos para vocês. Existe uma outra ferramenta que é chamada Fibonacci, mas eu acho melhor fazer ela num vídeo separado, fazer um vídeo curtinho sobre Fibonacci, mas é isso. Então não precisa de muita coisa, é suporte, nível de suporte, nível de resistência, candlestick e treino. Tem que treinar para poder treinar o olho, tração, suporte, uma resistência, né? Então, recapitulando, eu quero traçar um suporte. O que é um suporte? É uma linha onde tem um monte de toque. Então essa linha é importante. Tocou, passou de novo, passou direto, testou, voltou. Então, pontos onde você procura locais, são bons locais para você buscar compra ou venda, ok? Não interessa se ele está na horizontal ou se está em ângulo, ok? Sempre tome cuidado de não sair traçando um monte de coisa no gráfico, senão vocês vão ter um gráfico muito poluído. Eu queria falar só mais um assunto, só mais uma coisa, é o seguinte: indicadores. Muita gente baseia a sua análise nos indicadores. O que são os indicadores? Eles são fórmulas matemáticas que você coloca no gráfico em forma de um indicador visual. Então, é uma fórmula matemática que vai mostrar, te dar uma indicação visual se o preço subindo ou caindo. Agora, o que muita gente esquece, existe muito indicador. Então, indicadores de tendência existem vários. Se você pegar os osciladores, vários. Basicamente, eu já estava me esquecendo desse assunto. Basicamente, o indicador existe. Nossa, eu errei isso aqui hoje umas 30 vezes. Existem os osciladores, existem os de tendência, existe os de tendência. Nossa, que isso! Existe os de tendência e existe os que normalmente não são muito utilizados, os de volume. Então basicamente você tem três tipos de indicadores: oscilador, tendência e volume. Os mais utilizados para quem utiliza gráficos são esses aqui. Isso aqui não é muito comum, as pessoas, pouca gente utiliza, por algum motivo deixaram de utilizar. Na verdade, na escola técnica, de análise técnica clássica, desculpa, não se utiliza realmente, porque eles não veem muita utilidade. O volume puro realmente é muito difícil de ler, então, mas existem coisas que você consegue fazer com ele, mas não o volume, né? O volume mesmo puro, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Deixa eu colocar aqui só para... Deixa eu tirar aqui
Deixa eu botar volume aqui para vocês verem o que é volume. Volume. Deixa eu botar um gráfico menor. Então isso aqui é o volume de negócios, né, em cada barra. Então você vê às vezes picos de volume, tá vendo? Que aqui nesse ponto teve um pico de volume, aqui teve outro pico de volume. Normalmente coincide com o tamanho da barra, ou barras que tem um pavio muito grande, né? Só a título de curiosidade, eu falei pavio aqui agora. Quando você tem um candle e você tem uma linha, essa linha aqui, seja em cima, seja embaixo, é difícil, hein? Tem hora que não vai, gente. Ó. Tanto isso aqui se chama de pavio. É o pavio da vela. Ok? Só a título de curiosidade. Então aqui é um indicador volume. Ler o volume é muito difícil. Normalmente você precisa de mais informações para fazer uma leitura correta, né? Por isso que a maioria das pessoas não utiliza. Eu utilizo o volume, mas não da forma convencional, né? Mas aí é assunto para outro vídeo, beleza? Então vamos voltar aqui. Então os indicadores basicamente são de tendência. Deixa eu tirar essa janela aqui. Eles são de tendência, são seguidores de tendência ou são osciladores. Como é que funciona? Um oscilador ele funciona como um pêndulo. Eu vou ter que tirar aqui. Caramba, oscilador. O oscilador normalmente ele tem níveis. Muitos osciladores têm níveis aqui, sei lá, padrão de 30 e aqui 70. E ele oscila aqui dentro. Então eles costumam ter uma leitura e costumam também ter uma linha média, que seria uma linha de 50%. Então eles oscilam aqui dentro. Então a leitura desses osciladores normalmente é que o preço aqui nesse nível ele está sobre comprado. Então todo o oscilador trabalha assim. Aqui em cima ele está sobre comprado e aqui embaixo ele está sobre vendido. Então ele funciona assim, sobre comprado, sobre vendido. É uma leitura muito perigosa achar que o preço subiu demais e que ele está aqui e ele vai parar de subir, porque às vezes o que acontece? Ele sobe, as pessoas vendem o preço olhando o gráfico e o preço, em vez de cair, continua aqui. Ele fica andando aqui, ó, e fica aqui comprado um tempão e a pessoa vende e o troço só está subindo. Ok? Eu vou mostrar daqui a pouco um oscilador. Então todo oscilador funciona nesses níveis. Eles têm nível de preço e ele, basicamente, o pessoal opera. Se tiver abaixo de 30 compra, se tiver acima de 70 vende.
tem um nível de acerto normalmente bom. Qual a característica de um oscilador? Você tem um nível de acerto mais alto, mas você tem uma rentabilidade mais baixa, ok? Seu stop é mais caro e o alvo é curto, então você acerta mais e ganha menos, ok? Isso é uma característica de oscilador. E o próximo são os indicadores de tendência. Tendência. Os indicadores de tendência, normalmente você tem o preço, fazendo aqui seus topos e fundos. Um dos mais famosos é a média móvel. Então você tem aqui uma média móvel que vem aqui seguindo o preço. Então esse tipo de indicador, ele é um indicador rastreador de tendência. Ele rastreia. Rastreia a tendência. Porém, vamos ressaltar uma coisa aqui importante. As pessoas misturam dois conceitos: causalidade com casualidade. Causalidade é algo que tem uma causa e um efeito. Causalidade é algo que acontece por acaso. O preço, ele não sobe porque está acima da média. É a média que sobe porque o preço está subindo. Então o que acontece muito, que a gente vê muito, as pessoas colocam uma média móvel, aí o preço vai para cima da média e ela acredita fielmente que o preço acima da média vai subir, ela tem a certeza que vai subir. Não, quando o preço vai para cima da média, pode sim. O que é uma média? A média é uma fórmula matemática, nesse caso, que pega o preço dos participantes que estão negociando de um determinado período que você estipula e fala que a média do preço está aqui. Então é claro, se o preço estiver acima da média, há uma probabilidade um pouco maior de você acertar que o preço vai continuar subindo. Mas não é a média que faz o preço subir, é o preço que faz a média, ok? Sempre tenha isso em mente. Então vamos mostrar eles aqui no gráfico. Fechar aqui. Então primeiro eu vou mostrar um indicador oscilador. Dos mais conhecidos é o RCI. Aqui está escrito RCI, mas força relativa no Brasil. Então você vê que o preço fica subindo e descendo. Subiu, caiu, subiu. E aí tem gente que subiu aqui, então vende aqui. Aí o preço não caiu, voltou a subir. Então eu vou vender aqui, também não caiu. Eu vou vender aqui. Tudo nesses pontos aqui. Aí esse aqui deu certo, caiu. Eu vou comprar aqui. O preço subiu um pouquinho, caiu. Então eu vou comprar de novo, porque está aqui. Aí comprou, nesse subiu. Então não tem fórmula mágica no mercado. Se você for usar indicador, eu costumo dizer o seguinte: se você utiliza um indicador cegamente, quando está aqui em cima você vende, quando está aqui embaixo você compra, é mais fácil você ter um robozinho que você faz, ou pede alguém para fazer, paga alguém para fazer, e o robô vai fazer isso para você. Você não precisa de ficar aqui. Embora conheça aí robô que ganha dinheiro. O mercado é dinâmico, ele muda. Às vezes isso aqui vai dar certo, às vezes não. Então você pode utilizar isso? Pode. Mas você tem que ter um manejo de risco, né? Perder pouco para ganhar mais do que ganha, saber o nível de acerto. Então você tem que saber várias coisas aqui para você poder utilizar isso. Então esse aqui é um oscilador, um dos, né? Oscilador.
Então eu vou mostrar agora o de tendência, o mais conhecido. Eu vou mostrar dois de cada, então eu vou colocar também aqui mais um oscilador. Oscilador MACD também, que é bem conhecido. A mesma coisa, tem dois níveis, aqui tá, não está aparecendo direito, acima ou abaixo de um determinado nível, vai oscilando. Normalmente o pessoal vê divergência. Não vou explicar isso agora, mas osciladores normalmente trabalham com isso, ou está sobrecomprado, ou está sobrecomprado, ou está sobrevendido, beleza? Então deixa eu tirar isso e tirar isso. E os seguidores de tendência? Então eu vou botar dois. Vou colocar uma média móvel. A mais conhecida é uma média móvel. A média móvel, quando você olha, por exemplo, se eu fizesse um vídeo para você falando, olha só gente, eu tenho um sistema que é fenomenal, preço acima da linha rosa compra, preço abaixo da linha média vende. Se eu mostrar só essa parte aqui do gráfico, vocês vão falar, putz, cara, o cara é fantástico. Olha lá, o preço foi para cima da média dele mesmo, subiu. Depois o preço foi para baixo e desceu mesmo. Ok? Porém, é aquilo que eu falei. A média, não foi a média que subiu e o preço foi junto. O preço subiu e a média foi junto. Então a média ela é sempre atrasada. A média ela é mais um ponto de resistência, assim como é como eu falei com vocês, de traçarem uma linha. A diferença é que ela é mais mole, vamos dizer assim, ela é dinâmica, ela vai acompanhando o preço. É uma zona que pode sim não segurar o preço, mas servir como um suporte do preço, assim como uma linha dessa, ok? Agora você não pode basear que só porque está acima da média, porque média, tem gente que usa de 21, tem gente que usa de 10, tem gente que usa de 5, de 8, não interessa qual média que você colocar aqui, cara. Qualquer, ó, aqui está com 18, vou botar de 21, funciona. Vamos botar uma mais 7, ó, funciona. E eu vou botar então uma de, sei lá, 100. Aqui, ó, acima das 100 compra, abaixo das 100 vende, compra. Funciona. Agora, funciona quando você tem o mercado se movendo em tendência. Aí, meu amigo, ela é uma maravilha. Aqui você ia comprar, ela já ia voltar. Deixa eu ver. Agora, se o mercado tiver aqui, ó, o mercado tiver aqui, ó, sem tendência, lembra que eu falei que o mercado move em consolidação também? O mercado fica trabalhando aqui, ó. Vai para cima, você vai comprar, o preço vai cair. Aí você vai vender, o preço vai subir. Aí você vai comprar, o preço vai cair. Aqui, meu amigo, já era. Aqui você faliu. Então toma cuidado com utilizar o indicador. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de média móvel, mas a média móvel é só uma referência visual. Se você achar que estiver atrapalhando, você arranca ou nem coloca. Beleza? Então é isso. O vídeo ficou longo. 1h40 de vídeo, mas acho que deu para explicar direito. É o que normalmente alguém vai te cobrar aí, uns R$500 para te ensinar. Valeu, fui, obrigado aí por estar assistindo. Eu vou estar começando a postar no YouTube e botar o link no Facebook, então quem puder aí dar uma curtida aí no YouTube, eu agradeço. Se quiser fazer algum comentário, faça também, dúvida. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.